Olá, galera, tudo bem com vocês? E vamos pro primeiro devocional do ano. A Manuzinha tá aqui com a gente, né? Então bora lá. Antes de tudo, se inscreve aí no canal para não perder nenhum devocional. Deixa like. Deixa muito like. Isso aí. E bora lá. Então, gente, hoje a gente vai falar de Mateus 10:16. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. E quando o Senhor falou comigo nessa palavra, eu fui buscar alguns significados, né? E eu vou ler para vocês, porque existem várias versões, né? E essa palavra astutos, como tá dizendo aqui na NVI, tem também sensatos. Sejam sensatos como as serpentes, astutos como as serpentes, prudentes como as serpentes, espertos como as serpentes. E o que quer dizer todas essas palavras, né? Eu buscando o significado. Sensato, que tem juízo. Astuto, que não se deixa enganar. Prudente, cauteloso. Espertos, que percebe tudo, que é atento, que é vigilante. E tá falando, seja simples como a pomba, inofensivos como a pomba, sem maldade como a pomba. Tem essas traduções. Que significa inofensivo, que não faz mal, que não prejudica, sem maldade, que é sem malícia, sem crueldade, pessoa sincera, em que não há artifício, tipo, não tenta se enganar, inventar coisas sobre a personalidade, né? Não fica colocando artifícios em si, mas é natural, uma pessoa natural. É assim que é a segunda parte, como a pomba, ser assim como a pomba. Eu sempre pensava assim, como eu posso ser simples como a pomba, inofensivo como a pomba, mas ser prudente, astuto? Porque quando você pensa em astutice, sempre eu pensei assim numa pessoa malandra, né, que tem malandragem, que é espertão, né, mas não é esse sentido, né? O que o Senhor me levou a ver é que a parte A do versículo fala algo que desvenda muito da parte B. O Senhor diz que Ele nos envia como ovelhas em meio a lobos. E que é a grande diferença de uma ovelha? É que ela ouve o seu pastor. Essa ovelha, ela é atenta ao seu pastor. Ela sabe que tem alguém que está ali cuidando dela e protegendo ela e não deixando ela se afastar do rebanho, não se deixando ela se perder. O seu pastor está ali cuidando dela, né? E quando então, que, né, estamos sendo espertos como a serpente, né? Quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, o nosso bom pastor. Quando a gente está conectado a Ele, quando a gente está em comunhão, andando em intimidade com o Senhor, andando com relacionamento de perto com o Senhor, andando com Ele verdadeiramente. Porque quando a gente está assim, a gente pode ser simples o que for, nós podemos ser nós mesmos, nós podemos ser tranquilos, abertos, podemos ser simples, porque toda a esperteza está em estar junto do Pai, estar junto do nosso bom pastor, estar atento ao que o nosso bom pastor está falando conosco. Não precisamos nos armar contra os nossos irmãos, porque mesmo que estejamos em meio a lobos, mesmo que a gente esteja expostos a pessoas más, o Senhor nos chama para, além de não se preocupar, ser simples, a gente tem que ser inofensivo também, não causar dano nenhum ao ambiente. A gente pode ficar tranquilo, porque se a gente está prudente com o Senhor é aquele que nos revela os passos, o Senhor é aquele que fala onde devemos andar, o Senhor é aquele que nos mostra o que está escondido, porque logo abaixo o Senhor diz assim, portanto não tenha medo deles, não tenha medo, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Aquele que busca no secreto, o Senhor revela grandes coisas. Como Ele mesmo diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando nós estamos ligados, ouvindo a voz do nosso pastor, nós somos ovelhas, nós temos um pai, nós temos um bom pastor que cuida de nós. Quando andamos em intimidade com Ele, quando estamos conectados com Ele, não precisamos temer mal nenhum, não precisamos, diante de um chamado que temos, nos preocupar, ainda que estejamos em terra difícil, ou de alguém que queira o teu mal.
um lugar onde você se sinta perseguido, não importa. Se você está conectado com o Senhor, Ele vai te dar os direcionamentos e Ele vai cuidar do seu propósito. Porque até com Jesus, Judas, mesmo sendo falso, mesmo sendo traíra, mesmo sendo a pessoa que ia trair o próprio Cristo, o Senhor já sabia que ele estava ali. O Senhor sabia, então o Senhor usa até o mal para um propósito. Até aquilo que querem prejudicar o teu chamado, o Senhor usa para o teu bem. Porque nada pode destruir os planos que o Senhor tem para sua vida. Se você tem um chamado, porque aqui nesse capítulo o Senhor está falando aos discípulos, quando ele envia os 12 discípulos para fazer o que precisa ser feito, né? E quando ele envia, ele está dando esse direcionamento. Não precisa ter medo. Eu tô com você, eu tô cuidando do seu chamado, e até aquilo que querem te prejudicar vai servir para o teu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O propósito é do Senhor, o plano é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Se você estiver conectado com Ele, ninguém pode destruir, ninguém pode fazer nada contra. Então, não importa o lugar que você esteja, não fuja do chamado do Senhor. Se posicione, ore, busque as respostas em Deus, porque Ele é um Deus que responde, que conversa e que cuida dos seus filhinhos amados. Não deixa de se inscrever para não perder os próximos vídeos. É isso aí, gente. Um beijo, fica com Deus. Fui!